Glória a Deus, aleluia. Ali a irmã Lenice falando, né? O Senhor testificando tudo que tem falado conosco diante de toda essa semana. Sobre onde tem dois, um cai e o outro levanta, sobre ajuda, sobre o amor, sobre fazer o que Deus mandou, sobre o que o Senhor colocou sobre a tábua do coração. E eu já sabia que a palavra da viúva era para ela. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Jesus, Ele é bom. Ele é um Deus misericordioso. Ele é assim, fogo consumidor. E assim como a Lenice falou, Ele tem procurado verdadeiros adoradores. Ele tem chacoalhado as igrejas do Senhor para que naquele grande dia a gente tenha a oportunidade de escutar da boca dele: venha, benditos de meu Pai. Porque, amada igreja, muitas das vezes a gente não leva a sério as coisas do Senhor. O Senhor está querendo nos instruir, querendo nos ensinar algo da parte de Deus e a gente não quer. A gente recusa as coisas do Senhor. Eu não quero. Ah, se Deus me der isso, eu não quero. Mas as bênçãos do Senhor nós bem que recebe, né? Só que naquele grande dia tudo será cobrado. Eu falei até pro Carlinhos, Carlinhos, se o Senhor não me der uma palavra, por mais que eu leia a Bíblia, eu não vou pregar. Porque naquele grande dia eu vou prestar conta do que eu preguei e Deus não mandou. Então se eu não chegar na igreja e Deus não falar a palavra, eu não vou. E aí, diante da palavra oficial desta noite, que o Carlos trouxe, o Senhor trouxe Hebreus 11, e eu vou ler, né, porque ele fala muito, Deus, né? Glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 1, eu vou pular algumas coisas, irmão, porque é um versículo, um capítulo edificante, mas durante a pregação eu vou falar sobre ele, porque se eu for ler tudo, a gente vai tomar um tempo assim, né? Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criada, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou lá para o capítulo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão e Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Irmãos, pode ser sentado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus querido, Deus santo. Aleluia, Deus. Hebreus, eu gosto muito do livro de Hebreus. Ele é um livro que ele vem trazendo sobre a tábua do coração. Porque, amada igreja, quando o Senhor Jesus, ele deixou a Bíblia para nós, muitas vezes, no começo da nossa caminhada, não compreendemos. Mas a oração, ela é poderosa para alcançar o meu e o teu coração. E a palavra mesmo nos diz, e as palavras do Senhor não mente, que se pedires sabedoria dos céus, nos será enviada. E a palavra de Deus é sabedoria. É loucuras para aqueles que estão lá fora, mas sabedoria para aqueles que se achegam
aos pés do Senhor. Desta maneira, Senhor. Isso aqui não é apenas um livro, amado irmãos. Isso aqui é a boca de Deus. Quando fechamos a Bíblia, olhamos para a Bíblia e compreendemos que é apenas um livro. Mas ao abrirmos, é a boca do Senhor falando conosco. Aqui o Senhor lançou para nós o manual de como conseguir vencer este mundo. Assim como o Rian trouxe a palavra aqui, que o Senhor Jesus ele venceu o mundo. Quando ele deixou essas palavras, é para que eu e você entenda que ele em forma humana caminhou por essa terra para provar daquilo que eu e você provamos todos os dias, das tentações, das lutas, e para nos fazer entender diante da nossa humanidade que se ele venceu, nós também venceremos, amada igreja, se crermos. Então Hebreus ele vem trazendo sobre o título dele a justificação pela fé. Quando perguntamos aos que conhecem a Bíblia o que é a fé, a primeira coisa que vem é o primeiro versículo, que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Porque como podemos que na antiguidade, quando você vai ler no Antigo Testamento, muitos os egípcios, eles acreditavam em deuses feitos de madeira, de pedra, dessas maneiras. E quando foi visto o conhecimento do nosso Deus, que ele não tem forma e ele não é algo que tem que se crer, para eles foi loucura diante do povo de Deus. Mas é assim, amada igreja. O nosso Deus, a gente não podemos ver e nem tocá-lo, mas podemos sentir. Esses dias, diante da ministração da palavra, o Senhor me fez entender que somos casa de Deus. E que lindo isso, né? Somos casa do Senhor. Aleluia, Deus. Como pode um Deus tão poderoso olhar para nós e achar graça de permitir que o Espírito Santo more no meu e no teu coração, more dentro da gente? Aleluia. Se todas as vezes olharmos dessa maneira e termos entendimento que somos casa de Deus, quantos pecados evitaríamos diante da nossa vida? Glória a Deus. Mas Hebreus ele traz o quê? Que somos justificados pela fé. Porque outrora andando sobre o pecado, outrora cegos pelas coisas deste mundo, não entendiam o que as pessoas falavam sobre pecado. Mas alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, nos é apresentada a palavra de Deus que vem sobre os mandamentos. E diante dos mandamentos, temos a visão do que é o pecado. Mas diante da vida de Cristo, temos o entendimento do que é a graça. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E ao verter o sangue diante daquela cruz, fomos alcançados pela graça, alcançados pelo amor de Deus, alcançados por esse tão lindo amor para a salvação, para que viéssemos ser salvos. Quando, eu não sei, irmãos, quem foi que escreveu Hebreus. Alguns, que eu não sou estudiosa da palavra, dizem que foi Paulo, por causa da saudação final. Mas eu não posso falar para vocês quem escreveu Hebreus, mas eu posso falar que Hebreus ele foi escrito para falar sobre o sacerdócio de Cristo, sobre tudo que Cristo viveu, aleluia, sobre tudo que Deus fez aos nossos antepassados, que está prescrito sobre essa Bíblia, porque a palavra do Senhor se confirma. Então Hebreus ele vem nos dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas podemos sentir esse Deus poderoso agindo sobre as nossas vidas. E ele vai estendendo sobre tudo que foi manifestado pela fé e pela graça de Deus Todo-Poderoso sobre a Bíblia. Ele fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que de Caim. Conhecemos essa palavra da Bíblia, onde Caim e Abel, ele vem sobre a presença do Senhor
oferecer a sua oferta diante do altar de Deus. Só que Deus, Ele conhece o meu e o teu coração, irmãos. E muitas vezes apresentamos diante do altar de Deus um sacrifício que não é aprovado diante do Senhor. Assim como a irmã Helenice trouxe aqui para nós, que muitos de nós, infelizmente, amada igreja, temos brincado com as coisas do Senhor. Temos trazido diante do altar de Deus o nosso achismo. Eu acho que Deus quer falar sobre isso. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o povo de Deus desce diante da olaria e busque a face dele e tenha sensibilidade para ouvir o que Deus quer dizer. Porque quando a palavra sobrevém sobre a tábua do meu e do teu coração para trazer diante do altar do Senhor, essa palavra ela me transpassa primeiro. Mas é necessário que me transpasse para que venha alcançar a igreja do Senhor. Antes, leiga da palavra, eu olhava e falava: Senhor, mas como que eu vou pregar? Por causa das grandes revelações divinas de Deus, que o Senhor ele trazia diante do povo de Deus. Ele falava para mim: um dia você vai levar a palavra do Senhor. E eu falava: Deus, como que eu vou fazer isso? Se todo mundo diz que a gente tem que pregar o que vive. Mas muitas vezes, amada igreja, o Senhor trará sobre a tábua do nosso coração algo que Ele quer que nós vivemos. Então lemos a palavra e às vezes a incredulidade toma conta do meu e do teu coração e fala: como que eu vou pregar isso se eu ainda não vivi isso? Mas o Senhor, Ele nos é poderoso para nos alcançar e nos fazer viver. Porque é através da palavra que seremos convertidos, que seremos curados, sarados e libertos. Porque nós, de nós mesmos, não temos nada a oferecer um para o outro. Mas o Senhor acha graça em mim e você para usar como instrumento nas mãos dEle, para fazer com que a palavra dEle chegue adiante. O Senhor precisa de nós? Não, Ele não precisa. Mas por causa da graça derramada na cruz do Calvário, fomos alcançados. E o Senhor olha para mim e para você e nos instrui em como ser instrumento na mão dele. Por isso a necessidade de buscar a face do Senhor todos os dias, para ter sensibilidade e entendimento do que Deus quer falar comigo e com você. E ali ele traz, a palavra traz sobre Abel e Caim, que apresentou diante do Senhor um de todo o coração, mas o outro, o Senhor já conhecia o coração dele. Não foi porque a oferta de um era, o Senhor olhou e rejeitou porque Ele quis rejeitar, mas porque Ele conhecia o coração. E ali dentro daquele coração adentrou o que, amada igreja? A inveja. Quando o Senhor trouxe isso sobre a tábua do meu coração, eu que estamos vivendo na igreja de hoje conversando com uma amiga minha de outro ministério, ela falou para mim: Paulo, eu tenho estado cansada, eu tenho estado desfalecida, porque eu tenho desejo de fazer a obra do Senhor, mas muitas vezes por pessoas que colocam e se prostam, se dizendo ser de Deus, apontando o irmão e querendo puxar o tapete daquele que quer fazer a boa obra, Senhor. Aquele desfalece, aquele se entristece, aquele olha e fala: o Senhor não tem olhado para mim. Mas não, amada igreja, se você tem sobre a tábua do teu coração tudo que você tem feito diante do altar do Senhor, é de todo o teu coração para o Senhor, não deixe de fazer. Não se cale pelo achismo do outro. Continue levando o Evangelho de Deus da maneira que o Senhor ensinou, porque nenhum de nós fará igual. A palavra nos diz que somos corpo de Cristo. Ninguém tem uma mão igual a outra, ninguém tem uma perna igual a outra. Cada um tem um jeito e uma maneira de ser usado diante de Deus. E cada vez mais que você buscar, cada um de vocês buscar do Senhor, Ele é poderoso para te alcançar. E assim Ele vai te dando ousadia e autoridade para fazer o que é do Senhor. Porque outrora lá no mundo, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, tínhamos ousadias para fazer o que era de Satanás. Mas quando a graça nos alcança, irmãos, temos que ter a ciência que Deus, Ele quer nos usar da maneira dEle e do jeito dEle. Ainda que quando começamos a caminhar, a vergonha vem, mas oramos a Deus e Ele vai nos dando espírito de ousadia. Outrora eu não sabia nem como chegar aqui à frente e falar.
E eu louvo ao Senhor por este ministério, porque aqui eu aprendi muita coisa. Estou aprendendo e vou aprender até que Jesus venha. E ali Hebreus ele continua dando continuidade. Ele fala sobre Enoque, que foi transladado antes que o seu coração fosse corrompido pelas coisas do mundo. Deus achou graça em Enoque e levou ele aos céus. Enoque, ele não conheceu a morte. Ele foi transladado ao Senhor. Ele foi levado a Deus. A palavra nos diz que pela fé, Noé, ele foi divinamente avisado sobre o dilúvio. E ele creu, amada igreja. Mesmo naquele tempo, nunca tinha chovido. Eles nunca tinham visto água descer do céu. Mas Noé, ele creu que Deus viria com o dilúvio para ceifar aquela terra, para destruir, porque o pecado estava subindo nas narinas de Deus, estava fedendo, igreja. A palavra fala dessa maneira. O pecado estava fedendo diante das narinas de Deus. A igreja do Senhor não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente. Você olha ao redor deste mundo e você se entristece. As pessoas pecam sem temor, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo conhecedor, não tem temor sobre a tábua do coração, não tem temor da palavra. A igreja do Senhor está mais breve do que nunca, o dia em que Jesus ele vai buscar a amada igreja do Senhor. Aleluia. Ontem a pastora André falou algo que eu lembrei da veracidade da palavra, que o Senhor, para que não tenha que pisar nessa terra imunda, ele virá sobre as nuvens. Igreja de Deus, é muito sério. É muito sério. Hoje em dia, o povo tem perdido o temor do Senhor. O povo tem usado a própria palavra de Deus para pecar, igreja. Tem usado a própria palavra de Deus para desobedecer ao próprio Deus. Deus tem ministrado direto sobre a tábua do meu coração, que a gente vai olhando adiante de tudo que está acontecendo ao nosso derredor, da ocupação do povo de Deus com o povo de Deus, e vidas lá fora morrendo, e vidas lá fora sofrendo, angustiadas, sem ser alcançada pelo Evangelho, porque olha para dentro da igreja e fala: se for para ser daquela maneira, eu não quero ser. Paulo nos fala, amada igreja, que somos a carta lida e relida pelo povo que está lá fora. E como está sendo o meu e o seu testemunho diante das coisas que Deus tem colocado sobre a tábua do nosso coração? Porque é muito fácil, amada igreja, nós olharmos um para o outro e dizer que temos fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, né? Muitas vezes a gente olha assim e fala: você quer aceitar Jesus? Não, eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho fé em Deus. Mas que fé é essa? Que diante da primeira veracidade, diante da primeira luta, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos negando a Cristo. Como assim, irmãos? Eu não nego Jesus. Não, eu não nego Jesus, imagina. Eu faço, parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja amada do Senhor e não nego Cristo. Negamos sim, irmãos. Negamos sim, porque somos humildes para receber de bom grado o que Deus tem de bom para mim e para você. Mas quando o Senhor ele traz uma correção sobre a nave da igreja, sobre o instrumento que Ele está usando, eu e você não aceitamos. Aceitamos como se diz Jó para sua mulher, né? Aceitamos o bem de Deus e o mal não queremos aceitar? Senhor. Então que fé é esta que move eu e você nesta noite? Como podemos falar que somos manifestados pela fé? Quando fazemos menção de Hebreus 11, nós vemos nossos irmãos outrora, no Antigo e no Novo Testamento, sofrendo pelo nome de Cristo. Aleluia. Diante das lutas e das aflições. E talvez o teu coração olhe para mim e olhe para mim nesta noite, e o meu coração possa olhar para você e falar: mas Paula, mas irmãos, a promessa tem se demorado. Deus falou que ia fazer, mas tem tantos anos
Deus prometeu e não cumpriu. Mas Hebreus ele faz para trazer sobre a tábua do meu e do seu coração isso. Porque quando a palavra fala sobre Abraão, quantos anos Abraão esperou pela promessa do teu filho Isaque? Quantos anos Sara e Abraão esperou para que Sara do seu ventre trouxesse o fruto da promessa? Mas eles não foram diferentes de mim e de você, amados irmãos. Ele também deixou a incredulidade tomar conta do teu coração. Sara deixou a incredulidade tomar conta do coração e ela riu de Deus. E por rir, se adiou o tempo da promessa. Aleluia, Sara Deus. pegou com suas próprias mãos a sua serva e deu para o seu esposo, achando que Deus tinha necessidade de uma ajuda para a promessa se cumprir. Mas não. Deus ele foi poderoso, e assim como a irmã Lenice disse aqui, há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo de Deus, Sara gerou o filho da promessa. Aleluia. Isaque veio. Assim como a palavra também nos traz, né? Muitos outros, irmão, essa passagem ela é linda. Se você tiver tempo para meditar diante de Hebreus 11, ela traz esperança e renova a tua fé. Porque Abraão, a palavra no capítulo 7 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado por Deus. Quem não conhece essa passagem da Bíblia, que o próprio Deus, depois de tanta espera de Abraão para que Sara gerasse Isaque, Deus olha para Abraão e fala: leva o teu filho em sacrifício vivo e mata e oferece diante do altar do Senhor. E Abraão, ele foi obediente. Ele pega o teu filho pela mão, leva num lugar determinado por Deus, amarra o teu filho, e o Senhor, que sonda os nossos corações, alcançou Abraão com a tua misericórdia e proveu o bezerro. Eu acho que é o bezerro, né, igreja? O cordeiro. Proveu o cordeiro em sacrifício. E Abraão foi aprovado por Deus. Aleluia, Deus. Hebreus, ele traz sobre o meu e o teu coração nesta noite. Como está a tua fé? De que maneira você encontra a tua fé? Os nossos irmãos em Cristo Jesus eram falhos e pecadores, como eu e você. Ele também tinha medo. Eles também tinham dúvida. Mas ele tinha uma coisa que eu e você temos que buscar: intimidade e profundidade com o Senhor. Porque Abraão, a palavra nos diz que ele falava com o Senhor, que ele era amigo de Deus. Será que temos sido amigo de Deus? Será que temos verdadeiramente nos prostrado? E eu falo para vocês, irmãos, nesta noite essa palavra confronta o meu coração também. Porque muitas vezes, diante das adversidades, diante de tudo que estamos passando, diante de tudo que Deus tem nos permitido passar para ser aprovado, meu coração também às vezes desfalece na fé. Mas a palavra nos diz o quê? Se aí tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer grandes coisas. Nesta noite, o Senhor lhe traz diante da tábua do meu coração esta palavra tão linda, né? Tão preciosa, sobre a fé em Deus, sobre o manifestar da fé sobre as nossas vidas. Porque a palavra também nos diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Quando olhamos para Hebreus 11, a gente vê tantas histórias lindas do povo de Deus que foi alcançado porque não desistiu, amada igreja. Não esmoreceu diante do caminho. Ainda com a pequenez da sua fé, eles continuaram caminhando, crendo que Deus era poderoso para cumprir sobre a vida deles a promessa. Aleluia. Ainda que errante como Sara, que ofereceu a tua serva, o Senhor alcançou ela com o tão filho da promessa. Ela gerou Isaque, e através de Isaque toda uma nação, né? Depois de Isaque veio Jacó, né?
que foi abençoado, e através de Jacó, Jacó gerou as tribos de Israel, as 12 tribos, diante de cada filho, uma tribo. Porque Deus, Ele é poderoso. Se Ele prometeu sobre a tábua do teu coração, na minha e na tua vida, amada igreja, cremos, ainda que pequeneis da nossa fé, apresentamos uma oração sincera diante de Deus e fala: Senhor, a dúvida tem tomado conta de mim, mas joga por terra, porque ela não provém de ti. Porque a palavra também nos diz que na fé, na dúvida, o Senhor não trabalha. Então, nesta noite, como está a minha e a tua fé diante de Deus? Porque diante do desespero, queremos largar tudo, queremos deixar tudo, queremos desistir. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos alcançar. Se formos sinceros diante dEle. Traz no meu coração o dia que eu e a pastora André estava aqui diante dessa igreja, uma olhando para a outra e pensando: é melhor parar, vamos desistir, a gente não aguenta mais. Mas ali o Senhor, Ele foi o socorro diante de uma pessoa que não tem nem costume de falar da palavra de Deus. É dessa maneira. Quando desfalecemos, ainda que é um ímpio para falar conosco, o Senhor levanta alguém para falar. Dessa maneira, sim. Então por que desistimos de um Deus que não desiste de nós, igreja? Né? Deitamos e pela fé acordamos. Porque o dia de amanhã é do Senhor, Ele não é nosso. E por que deixarmos esmurecer diante das dificuldades? A pastora Andréia, ela leu aqui Gênesis 1, a criação do mundo através do verbo. Mal saberíamos que o próprio verbo renasceria em carne para nos salvar. Olha que Deus poderoso, que através de uma palavra criou o céu, criou a terra e tudo que os nossos olhos podem contemplar na natureza. Ainda olhamos e conseguimos deixar a incredulidade tomar conta dos nossos corações. Diante de tudo isso, Hebreus, ele traz palavras para reanimar os nossos corações. Ele traz a história do povo no Egito sendo escravizado, e quando o clamor chegou aos céus, o Senhor já tinha provisão, porque antes deles clamar, o Senhor já tinha permitido o nascimento de Moisés. O Senhor já tinha moldado Moisés, ajudado aquela mãe a escondê-lo por 3 meses. Depois ele é enviado dentro do palácio para aprender a sabedoria dos egípcios, mas não deixou o seu coração se corromper. O Senhor manda ele para o deserto para que ele seja moldado mais um pouco. Aleluia. Para depois o Senhor aparecer diante dele naquela sarça ardente e falar: Moisés, retire as sandálias dos teus pés, que o lugar onde você pisa é santo. Eis que te envio. Eis que o povo de Deus tem clamado a mim, e eu te envio para salvar os teus, para ser o remanescente, aquele que vai retirar o povo daquela dor, daquele sofrimento. Glória a Deus, Senhor. E pela fé, Moisés, ele foi levado diante do Egito. Pela fé, Moisés, diante do que Deus colocou sobre as suas mãos, manifestou sobre o que Deus tinha colocado para ele, as 10 pragas. São 10 pragas, igreja, ajuda a arma a pregar. Manifestou as pragas para que o rei do Egito entendesse a grandeza do nosso Deus. Porque a palavra fala que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. O próprio Deus endureceu para mostrar que Ele era Deus dos hebreus. Então, amada igreja, nesta noite, é isso que eu tenho para trazer diante do que Deus colocou sobre o meu coração. Ainda que a tua fé seja pequena, ainda que a incredulidade queira sondar o teu coração, entenda que você tem um Deus poderoso, que eu tenho um Deus poderoso para fazer manifestar o que Ele prometeu. Porque quando o Senhor ele levantou um profeta diante da casa do Senhor,
para enviar a você uma promessa sobre a tábua do teu coração. Guarda, porque o Senhor, Ele não é filho do homem para que minta. Hoje, talvez não entendemos tudo o que temos passado, mas é dessa maneira. Porque se lermos Hebreus do capítulo 11, do 1 ao 40, e irmos no profundo de cada história que aqui foi contada, o Senhor apresentou a promessa, mas para nenhum Ele apresentou como você chegaria diante dessa promessa, como Abraão e Sara chegariam na promessa, como José chegaria na promessa. O Senhor, Ele não apresenta, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que se Ele apresentar as dores que teremos que sofrer, as aflições, para alcançar o que Ele tem para mim e para você, nós desistimos na primeira hora. Mas o Senhor, Ele é Ele que permite as feridas, mas também é Ele que cura, amada igreja. Mas está doendo, é na dor que somos aperfeiçoados. Mas eu sou fraco. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas eu não consigo. Consegue sim, igreja. Eu vou falar para você, eu vou fazer 5 anos que eu voltei para Jesus. Teve noites em que eu coloquei o rosto diante do travesseiro e a minha alma gritou. Não foi eu que gritei. A minha alma gritou e eu falei: Deus, essa é a última noite. Eu não consigo mais. E a palavra de Deus é verdadeira. O choro, ele dura realmente uma noite, mas a alegria, ele vem pelo amanhecer. Porque o Senhor, Ele tem a necessidade de fazer que a gente desça na casa do oleiro. E eu e você temos a falha de achar que podemos todas as coisas, mas não podemos nada. Quem pode é o Senhor. Então muitas vezes, quando estamos exaltados, o Senhor nos abate para entender que a glória é dele, é tudo dele, é tudo para Ele, são todas as coisas. Fomos criados para a glória do Senhor. Quando somos alcançados pela graça, quando o Senhor arranca dos nossos olhos toda a cegueira espiritual e nos faz entender que lá fora o mundo não tem nada a nos oferecer, mas que a graça do Senhor tem uma eternidade nos esperando. Amada igreja do Senhor, é a graça de Deus. Mas para caminharmos com Cristo, é necessário que Ele vai nos lapidando, porque somos pedras preciosas diante do Senhor. Então Ele molda aqui, Ele faz com a palavra mesmo, nos instrui que somos o quê? Somos uma árvore para ser podada. O Senhor é a videira verdadeira. É necessário que Ele poda um galinho aqui hoje, um galinho ali amanhã, para que venhamos chegar a Ele, para que não deixamos o eu, o ego, tomar conta da minha e da sua vida. Porque essa humanidade é assim, irmãos. Quando achamos que podemos tudo, o Senhor tem a necessidade de nos podar. E como que Ele nos poda? Diante da dor. Porque se for pelo amor, eu e você nada seríamos. Ele nos poda aqui, o amor do jeito dele. Um amor que machuca, mas que cura. Porque é dessa maneira que Deus consegue trabalhar em nós. Porque às vezes a gente perguntamos assim para o Senhor: mas Deus, eu tenho orado tanto por isso, e o Senhor não tem ouvido a minha oração. Como a irmã Elenice disse, um tempo determinado para todas as coisas. Porque se Deus, a palavra nos diz assim, que tudo que pedimos em oração será alcançado no tempo de Deus. Porque o Senhor, Ele é um Deus que sonda o meu e o teu coração. E se Ele nos der algo, antes de sermos lapidados, nós mesmos perderemos a nossa bênção. Aleluia. Nós mesmos jogaremos fora o que Deus coloca sobre a minha e a tua mão. Por isso a necessidade da dor. Os irmãos já reparou que quando sofremos muito para ter algo, nós damos valor, mas quando recebemos de mão beijada, aquilo não tem significância nenhuma para nós. Deus é um Deus que Ele sonda o nosso íntimo, o nosso coração. Como que eu vou dar valor em algo que eu recebi? Eu recebi isso aqui, eu me deram. E eu não tive esforço nenhum para conseguir. Mas quando pelejamos para receber algo da parte do Senhor, só eu e você sabemos a madrugada quantas lágrimas derramamos.
Só eu e você sabemos o quanto chorando, o quanto nosso coração ficou apertado para ser moldado. E é isso que Deus quer de você. Se deixe ser moldado nas mãos do Senhor. Esses dias comentando com a pastora André e com a igreja sobre um louvor. Eu sou muito questionada sobre um louvor, mas eu conheço o meu coração e sei que Deus também conhece. E eu peço todos os dias da minha vida para que o Senhor não deixe a soberba tomar conta de mim, para que Ele não deixe o eu, para que eu venha entender todos os dias que eu nada tenho e nada sou, mas para louvar a Deus que o Senhor achou graça. Assim temos que ser na presença do Senhor, independentes que somos justificados sim pela fé. Somos justificados por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. A palavra mesmo nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando Deus começar a nos lapidar, nos poldar, que venhamos entender que o tempo é do Senhor, que precisamos passar diante de tudo isso para alcançar a vitória em Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor, mas espera no tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é perfeito e agradável. Busque diante da pequenez da tua fé a face do Senhor, e que nesta noite o Senhor possa ter nos ensinado a esperar pelo tempo dele, na pequenez da nossa fé. Irmãos, a promessa, o tempo nos desgasta sim, o tempo nos machuca e nos fere, mas é necessário para chegarmos até lá. Temos grandes exemplos diante de Hebreus. Eu acho tão lindo quando a palavra fala de José. José, ainda quando menino, o Senhor mostra um sonho diante da face dele. E ali ele é vendido pela própria família, ele é maltratado, ele é levado para a cadeia, ele é escolhido para ir para a casa daquele homem, que eu não vou saber falar quem é, levado para aquele homem, para cuidar dos bens daquele homem. E a palavra falava o quê? Que é onde José colocava as mãos e a planta dos pés, tudo era abençoado. Diante do sofrimento, o Senhor era com José, Deus era com José. Diante daquela prisão, quando o Senhor, Deus permitiu que José revelasse o sonho do copeiro e o sonho do copeiro e do cozinheiro, o Senhor permitiu que ele revelasse aquele sonho. Deus era com José, porque havia uma promessa. Ele sofreu acusações, ele sofreu cadeias, prisões, ele foi vendido pela sua família, mas ele foi o quê? Governador de todo o Egito. Ele foi provisão para aquela terra no tempo da fome. Então, diante do que os irmãos estão vivendo, eu não conheço, mas o Senhor é um Deus que Ele conhece o meu e o teu coração. Não deixe que a tua fé desapareça. Busque todos os dias a face do Senhor. Ainda com lágrimas, o Senhor é um Deus poderoso para acolher as suas lágrimas. Porque a palavra nos ensina que o Espírito Santo eleva diante de Deus as nossas orações como gemidos inexprimíveis. Diante do Senhor, até as nossas lágrimas estão sendo colhidas. Então, se hoje você se encontra com a sua fé pequenininha, não desista. Deus é um Deus de provisão e Ele está contigo diante deste deserto. Ainda que o teu coração esteja triste, desfalecido e você não saiba como será o seu amanhã. O seu amanhã ele pertence a Deus. É Ele quem faz. É Ele quem gera o nosso amanhã. Ele nos sonda e nos conhece, amada igreja. E se temos passado diante das aflições, é porque grande será a nossa vitória. Porque não há vitória sem luta. O Senhor, Ele é um Deus poderoso para nos alcançar nesta noite. Deus está aumentando a nossa fé. Eu creio, Senhor. Medita nessa palavra. Você vai ver que todos aqueles que confiaram no Senhor, que mesmo diante da dificuldade, diante dos porquês, eles entregaram a sua vida a Jesus. Eles olharam para Cristo e falaram: Senhor, eis-me aqui. Ainda diante das aflições, dos açoites, das injúrias, eles alcançaram a misericórdia de Deus diante da pequenez da fé. Então que nesta noite a fé dos irmãos venha a ser multiplicada. Que ainda que você não esteja entendendo o que
você está passando. O tempo é necessário. É necessária a lapidação do Senhor. É necessário as aflições, as lutas, para que quando alcançamos a vitória, não jogue fora o que o Senhor colocou sobre as tábuas das nossas mãos. Cada um de nós aqui temos algo do Senhor presenteado, porque o Senhor mesmo nos diz que cada um de nós temos um dom, temos um presente enviado pelos céus. Porque quando nos colocamos diante da presença de Deus e apresentamos para o Senhor, eis-me aqui, Ele nos capacita para levar o Evangelho dele adiante. Então, diante da pequenez da tua fé, faça o que o Senhor mandou, faça o que o Senhor colocou sobre a tábua do coração. Não negue o Senhor. Faça como esses heróis da fé, que teve o privilégio de ter os seus nomes citados na palavra sagrada, porque não negou a Deus, não desistiu das promessas. Olharam e falaram: Senhor, só me capacita para chegar até lá. Nessa noite o Senhor possa estar derramando sobre mim e sobre você capacidade para viver os planos e os projetos de Deus. Porque a nossa vida não acaba quando a gente morre. Será lá na eternidade com Cristo Jesus. E como a pastora Andréia falou no último culto, quando chegarmos diante do livro das obras, queremos apresentar diante do Senhor. E não podemos falar que diante é porque eu não tive fé para fazer. Porque o Senhor é um Deus poderoso para nos avivar todos os dias. Ainda que dormimos diante de lágrimas, acordamos com a esperança de um novo dia. Porque Ele faz renascer todos os dias diante de nós o fôlego da vida. Até aqui o Senhor falou sobre a tábua do meu coração. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, né? E eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Cristo Jesus. Aleluia.